Ela leu a... Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Final de 2023, não sei se esse vídeo vai ir ainda em 2023 ou 2024, mas eu tô aqui num período de 4, 5 dias que eu tô mais ou menos, digamos que de férias, né? Tô parado, tô organizando um pouco das coisas aqui no escritório, tentando dar uma organizada. Como eu falei em alguns vídeos que saiu ou vai sair, eu tô com um volume de coisas muito grande, de equipamentos muito grandes aqui no escritório, e o meu espaço físico tá extremamente limitado. Então eu preciso achar uma maneira de organizar as coisas aqui até eu fazer a reforma que vai ser feita aqui, onde eu vou ampliar esse escritório junto com o meu storage, né, junto com o meu armazenamento e fazer o meu depósito. E nesse negócio de organiza, olha, para, vê vídeo, consumindo muito YouTube, eu fui dar uma olhada, né, hoje pela manhã bem cedo, sobre os vídeos antigos do canal. E uma coisa que me chamou a atenção e me deu até uma nostalgia gostosa, assim, sabe? Eu juro pra vocês, eu tive uma sensação muito boa. Eu me movimento, vem cá, Jonas. Não precisa se esconder tanto. Não, se conseguem, podem ir. Ilumina os dois pra Josinha. Falsificação do falso é boa. Tu tá meia desengonçada, Aline. Vira de frente pra ele. Acho que tu tá pisando errado, né? Isso. Nessa época, eu consegui sair fora do país. Era algo ainda um pouco mais complicado, mais delicado. Então eu acabei vendo uns vídeos ali de 2014, 2015, eu acho que 2013 também, porque até eu vi um carro ali que era de 2013. Ok? Então, eu vou tentar filmar alguma coisa. A minha GoPro não tá muito legal porque... Acho um jeito de fugir pra cá. Aqui, né? Aham. Daqui. Isso. Então eu vi alguns vídeos e me deu uma nostalgia de alguns momentos. Quer ver uma viagem que eu vi do Uruguai, que nós fomos fazer um ensaio fotográfico, até tem um vídeo que não foi publicado, que ele ficou internamente, porque era um cliente especial, digamos assim, e eu já atendi alguns clientes especiais que não gostam que mostrassem a sua vida privada, né? Um dos meus grandes fatores para ter conseguido alcançar alguns patamares naquela época que eu trabalhava com eventos sociais, com fotografia de pessoas, é que eu atendia algumas pessoas importantes da minha cidade, e algumas delas eu não publicava, né? Não podia publicar, mas eu registrava, tanto para mostrar para eles, né? Para eles verem no futuro essas crianças. Para dar uma referência da onde a gente está. Claro que aqui no país vai ter, na cidade que a gente está, vai ter coisas muito mais bonitas a serem mostradas, mas eu acho que é muito importante nós mostrarmos a pousada que eles estão, porque isso faz parte desse roteiro, desta viagem deles. Então acredito que isso seja muito importante fazer o registro para que nós venhamos a contar o álbum de forma cronologicamente. Então, chegamos até aqui, mostramos onde eles estão e depois mostramos o percurso no qual nós estamos decorrendo. E tem tantos trabalhos que eu fiz lá, né? Nossa, eu puxei uma ponta de galera para fazer eventos lá. Depois que... Claro que eu não fui o primeiro, né? Eu olhava vídeos de outras pessoas, de outros profissionais que eu observava, gostava. Exemplo, Everton Rosa fotografava muito em Punta e eu convenci os meus clientes a fotografar em Punta del Este. Então, esse vídeo que eu olhei hoje foi de um cliente privado, que eu não mostrei esse vídeo em público, que eu tenho um bastidor do ensaio inteiro, da viagem, mas que não foi publicado, porque o cliente, na época, não gostava de mostrar que estava lá. Não era a época da rede social de hoje. E mais um detalhe, esse negócio de mostrar os bastidores do que está fazendo, tipo, hoje em dia tudo é mostrar no Instagram, no Stories e tal, e TikTok. Na época, isso era raro acontecer, e eu fazia isso há muitos anos. Ela leu essa informação de luz. Eu tenho vídeo de 2012, 2013 mostrando, eu tenho vídeo de 2009. Mas eu vou tentar achar um vídeo aqui que eu tenho de uma viagem em 2009, uma viagem que era aqui dentro do meu próprio estado, 500 quilômetros daqui, e eu fui fotografar um casal que veio da Inglaterra, se não me falha a memória,
E eu fotografava, registrava tudo isso e fazia um bastidor. E isso na época era muito diferente, as pessoas não costumavam fazer isso. Então hoje em dia, tipo, eu até perdi o gosto de fazer isso por um certo tempo. Eu errei, deveria ter seguido fazendo no YouTube, no caso, porque o que acontece? Se eu tivesse continuado fazendo na época que todo mundo começou e aí eu parei, o meu canal hoje seria muito maior. Mas, enfim, a gente não olha para o que não fez para trás, né? A gente olha para trás e vê aquilo de legal que a gente fez. Então eu fazia muito esses vídeos de bastidor, de fotografando alguém. Tudo bem? Olha só, depois de inúmeros e-mails que eu recebi nessa manhã me perguntando e me questionando o porquê da venda da lente, o motivo, e querendo saber mais sobre essa história. E esse vídeo, né, nessa procura que eu fiquei buscando vídeo antigo para fazer esse conteúdo para vocês aqui, eu acabei me deparando com um conteúdo aqui que eu não lembrava mais. E esse conteúdo aqui, eu vou mostrar ele praticamente inteiro. Olha o como... Eu vou dizer que é ruim, né? Mas enfim, pro registro da época, coisas de 2007, 2008, eu acho que a gente até fazia mais do que... Enfim, fazia mais do que muita gente faz hoje. E esse material específico eu vou mostrar ele um pouco maior porque ele tem um significado bem grande para minha família. Enfim, aconteceu algo aqui que eu vou contar ao longo da história que vai sendo mostrada, que foi marcante. Nesse dia aqui, era um domingo pela manhã, eu acho que vale a pena contar um dia anterior, né? Tipo, no sábado anterior eu tinha feito uma formatura em Porto Alegre, então tinha chego de madrugada. Chegou, acho que, sei lá, 3 horas da manhã. E eu tinha umas pessoas que trabalhavam comigo nessa época, que eram, na época, tinha funcionário fixo. Só que eu dispensei eles nesse dia específico porque eles tinham chego dessa formatura específica. E eu convidei minha esposa para ir junto comigo para fazer assistência de luz desse ensaio pré-casamento aí. Que na época, se não me falha a memória, o nome do projeto aqui era Street Wedding. Street Wedding era uma licença que o Everton Rosa concedia a alguns fotógrafos. Na época, tu fazia um curso com ele e ele te concedia usar o nome, a marca Street Wedding, que estava muito famosa naquela época. Bom, em resumo, a minha esposa foi comigo, era um domingo de manhã, lembrando que a minha esposa trabalha na área da saúde, ela não trabalha com fotografia, então ela foi para me ajudar, né? Isso aí, a gente era novinho, não sei quantos anos nós tínhamos, mas olha eu falando aí, explicando o que nós iríamos fazer. E o que nós iríamos fazer? Nós íamos sair desse ponto, aí tá eu e o noivo, e iríamos, né? Fomos subir dentro do canyon para fazer as fotos dentro de uma piscina que tem lá dentro desse canyon, tem até hoje, né? As pessoas vão até lá. E nessa época as trilhas não eram muito difundidas aí nesse local, que nem é hoje. Essa cidade hoje é um polo turístico, existe uma imensidão de pessoas fazendo turismo nesse local. E o noivo, há muitos anos atrás, apesar de nesta época aí o noivo estar trabalhando já com um outro negócio, ter uma empresa, acho que de informática, antigamente ele era um guia turístico dessa região. E nós fomos subir até esse local. E olha, observem bem o rio tá baixo, ele não tá alto. Claro que as imagens não são tão boas assim, aí eu tô narrando alguma coisa, eu não posso utilizar, porque na época eu usava umas trilhas embaixo. E claro, não tinha, naquele momento, não tinha nenhum problema com direito autoral, então acabava que não tinha problema usar músicas que eu achava legal. Nós subindo, câmera na mão, eu não lembro que tipo de câmera era, mas olha só, tudo meio balançadão, mas vale pelo registro, né? E aí você pode observar que o rio tem, né, alguma água correndo, mas é uma água baixinha que tu consegue ir pulando, desviando, o noivo explicando quanto tempo falta para chegar e as dificuldades que tem para chegar até o local. E aí a água ficando um pouquinho mais funda, a gente já estava preparado para isso. Um outro detalhe, né, notem que a noiva está vestida de noiva, né? E nessa época, olha só a grande sacada que eu tinha. Eu tinha os vestidos de noiva, eu comprava, acho que não sei como é que eu comprava, se era na China, não era na China, né? Na China não existia Shopee, eu acho, essa época, e AliExpress. Mas enfim, eu mandava, eu lembrei, eu fazia parceria com lojas de noivas, né, que alugavam vestidos de noiva, e essas lojas iam descartando alguns vestidos, e aí eu fazia algumas reformas para que eles fechassem com facilidade em qualquer numeração de manequim. Mudava, né, o sistema de fechar para que ele pudesse ser adaptável, por exemplo, de um 38 a um 42.
E aí eu tinha alguns vestidos disponíveis para as noivas fazerem o seu ensaio. E isso era um grande jogo. E aqui, ó, já tô chegando no local. Observem o tamanho das pedras, tá? Já tem pedras aí do tamanho das pessoas. Então já estou chegando no suposto local, que é o local chamado Piscina. Isso é no município de Praia Grande, Santa Catarina. E, até hoje existem trilhas lá dentro. Ó, eu já tô no local aqui, que é chamado Piscina. Ela me perguntou o seguinte, mas Márcio, a gente faz o streetwear em qualquer lugar? Se Michela, tranquilo, tô acostumado aí em muitos lugares. Só que ela não me explicou que eu teria que caminhar 1h30, olha só, subindo cachoeira. Mas eu tô brincando, vale muito a pena, muito a pena. Prestem muita atenção nas imagens que você vai ver daqui pra frente. São de uma beleza inexplicável, um local mesmo, uma beleza divina. Eu não conhecia, para eles pode ser um pouco já convencional, porque eles costumam vir aqui, mas para mim, que nunca vim aqui, e para você que está vendo e também nunca viu, é algo inexplicável. A natureza, água pura, limpa, cristalina, não tem, o homem não tocou aqui ainda, não desmatou nada, é uma reserva, acredito que isso não vai acontecer. E para você que faz essa trilha aqui, cuide, não polua. Bom, e eu não sei se eu conto isso no vídeo, mas o fato aqui é o seguinte, ó. Observe que tem até um halation ali nos noivos, né? Um efeito que tinha na época de filme e não era filme, eu não sei como que eu fiz isso na época. Fiz algumas fotos aqui, comecei o ensaio fotográfico, eu não levei 10, 15 minutos e começou a chover dentro desse ambiente. E, gente, sem mentira nenhuma, nós tivemos sérios problemas, a gente ficou mais de 12 horas preso nesse local, achando que ia morrer em algumas situações, porque o rio encheu de tal forma que nos correu morro acima, a gente subiu, só subindo morro acima para tentar escapar desta enchente, foram aproximadamente 8 horas de caminhada morro acima, e nós conseguimos sair desse local aí, depois de ficar presos por 12 horas, já era quase 1h da manhã. Então foi uma experiência traumática para a época. Eu lembro, dizia algumas coisas. Aí tá o resultado das fotos do dia. Eu não sei que efeito azul é esse aí, enfim. Mas olha aí, esse é o resultado das fotos lá da época, tá? Eu lembro que a lente que eu usava aí era uma Tamron adaptada, com foco ruim. Essa lente aí eu não sei qual é, ó. Tem uma lente que dá para notar que ela tem tipo um blur por cima, que é um halation. Parece um efeito sei lá, parece um efeito de filme antigo, e na época não era isso. Talvez eu usava algum filtro. Eu até na época contei toda a história, narrei toda a história num blog, eu nem sei se esse blog existe mais, então é uma história longa. Eu tô aqui contando superficialmente o que aconteceu, mas foi um ponto marcante na nossa vida, tanto o meu quanto da minha esposa, né? Nós tínhamos 2 filhos pequenos e eu particularmente, chegou num certo momento que eu achei que eu não voltava mais para casa. Mas Deus sabe das coisas, sabe do horário, sabe dos recados que ele tem que dar e tudo mais. Eu lembro que nessa época eu já tinha um iPhone, né? E eu filmei alguns vídeos de iPhone aí mostrando o rio subindo, só que eu não tô achando esses vídeos. Se eu achar, eu vou usar no vídeo aqui, mas acho pouco provável que eu ache, porque eu já procurei bastante. E eu fazia muito isso, e talvez isso foi o que lá em 2009 era o grande diferencial para os demais profissionais. Todo mundo tinha vergonha, não era desinibido para falar com a câmera, e eu vinha do rádio. Eu vinha da comunicação, então para mim era muito fácil, eu vinha de cima de palco, né? Eu falava para 60 mil pessoas num palco, então falar para uma câmera, e confesso para vocês, naquela época eu era muito melhor com isso, a minha comunicação, a minha dicção era extremamente melhor do que hoje. Por quê? Hábito. Tudo aquilo que tu pratica com constância, tu vai aprimorando cada vez mais. Então tudo que tu vai aprimorando, tudo que tu vai melhorando, até o teu dinamismo vai ficando melhor. Se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu vou implorar para vocês, comentem, porque é muito importante o comentário. Só assim faz com que o canal chegue a outras pessoas e de fato me faça tirar esses tempos aqui para gravar esses vídeos e deixar vocês por dentro, porque aquela história, eu digo para vocês, eu costumo fazer o estilo de vídeo que eu consumo aqui na internet. Eu gosto de ver vídeos longos, compridos, fico horas e horas e horas assistindo vídeos longos. É o que eu curto de fazer. Acompanha. E, quer dizer, te inscreve no canal aqui e até o nosso próximo vídeo.